Boa noite, meus amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja uma verdade no nosso coração. Vamos abrir a palavra do Senhor na carta de Tiago. Vamos lá. Depois de Hebreus, nós temos Tiago, nós iremos ficar no capítulo 1 de Tiago. Eu irei ler e os irmãos irão acompanhar a leitura do versículo 19 ao 27, do capítulo 1. Diz assim a palavra do Senhor. Eu irei ler aqui na minha Bíblia e vocês irão acompanhar em suas Bíblias naquele propósito de estarem prestando um culto ao Senhor. Tá bom? Leiamos, pois. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de frear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Que Deus seja louvado e que essa palavra seja aplicada em nosso coração. Já foi orado a Deus por esse momento? Então nós já vamos partir para algumas considerações em relação a esse texto. O objetivo de hoje é mostrar como ser transformados pela palavra de Deus. Será que isso é possível? Sermos transformados pela palavra de Deus? Mateus, lá em Mateus, no capítulo 21, diz: vemos Jesus falar da parábola dos dois filhos. Um pai diz a um filho: vai trabalhar na vinha. E ele responde: sim, Senhor. Porém, não foi. E ao outro filho deu a mesma ordem e ele disse: não, não quero. Mas se arrependeu e foi. Também nós temos na palavra de Deus Jesus Cristo nos mostrando várias passagens que mostram para nós que falar da boca para fora não surte nenhum efeito benéfico nem justo diante de Deus. Precisamos agir mesmo que seja arrependidos de ter agido de uma forma, mas através do Espírito Santo de Deus,
da contrição que você se chegou, que você buscou em Deus, você volte a fazer aquilo que o Senhor Jesus Cristo disse que você deveria fazer. O que é mais importante? Dizer palavra da boca para fora ou praticarmos a palavra de Deus em nossas vidas? Nós sabemos a resposta. Será que a palavra de Deus é poderosa mesmo para transformar homens através dela, através do seu poder? Muitos programas de rádio nós ouvimos falar do poder de Deus, falar do poder da palavra. Sabemos que muito daquilo que é dito é um poder extremo, é uma coisa inventada por homens, mas não o poder da palavra. E a pergunta que eu faço a vocês hoje não é essa mirabolante propaganda que existe do poder de Deus e da palavra em nossas vidas. Eu estou fazendo a seguinte pergunta: será que a palavra de Deus que você tem na sua casa, na sua mão, ela tem poder para te transformar? Nós vamos ver hoje através desses conselhos, porque o apóstolo Tiago, ele tem em toda a sua carta, em todos os seus escritos, muitos ensinamentos práticos. E nós vamos meditar nesses ensinamentos práticos. Tá? A gente viu no primeiro versículo: sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Esse saber, pois, estas coisas, amados, que Tiago coloca, é como se ele estivesse dizendo: ouça, preste atenção. Em uma outra versão da palavra de Deus, que é a NVI, eu gosto muito dessa versão, ele diz: meus amados irmãos, tenham isso em mente. O que em mente? Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. A fé genuína, ela produz no coração do homem ações santificadas. Ela produz atitudes corretas e procedimentos justos diante dos homens e diante de Deus. A fé genuína, a fé que busca na palavra de Deus aquilo que realmente nós precisamos ser e precisamos fazer. Se você está buscando o Senhor Jesus Cristo como Senhor da sua vida, como Senhor dos seus dias e de tudo que você faz, então, amados, você precisa gerar essa fé, essa busca sua em Jesus Cristo e na palavra de Deus, gerar esses frutos, frutos santificados, frutos diferenciados. E é verdade, quando eu falei esse diferenciado aqui, eu me recordo de quando num ambiente de trabalho ou qualquer outro ambiente, existe um crente que é fiel à palavra de Deus e vive os ensinamentos da palavra de Deus, todos os consideram diferente. Todos o percebem, não porque ele queira ser melhor do que alguém. Nós sabemos que muitas vezes o conhecimento da palavra de Deus de forma errada faz com que muitos se portem diante dos presentes como se fosse superior, quando nós sabemos que não somos superiores a ninguém. Mas o que chama a atenção deles para o crente é uma vida justa diante de Deus e dos homens. Tiago coloca à frente o saber ouvir. Nós gostamos muito de ouvir homens que falam bem, pessoas eloquentes, né? E nós gostamos sim de ouvir falar, mas o Tiago o que nos chama a atenção de hoje, a palavra de Deus diz, sim, é muito bom ouvir pessoas eloquentes, mas é melhor ouvir o que a palavra de Deus fala. Para sermos transformados pela palavra de Deus, é necessário uma coisa só:
e você dê ouvidos à palavra de Deus. E a pessoa que dá ouvido atentamente à palavra de Deus, ela cresce em santidade, que é um dos objetivos nossos. Quando nós nos dizemos crentes, adoramos ao Senhor, vamos à igreja, tentamos viver a palavra de Deus de forma justa, verdadeira, ela gera em nós isso, amado, esse crescimento em santidade. A palavra sede santo significa sede separados. Não significa que você é melhor do que ninguém. Então nós buscamos santidade. Eu busco amar você. Eu busco ouvir você, entender você e ser útil no que for possível eu fazer. E eu espero do meu irmão em Cristo a mesma coisa. Então, se nós estivermos na palavra de Deus, assim nós agiremos, amado. Não porque eu disse que eu faço, não, perdão, a aplicação errada do que eu estou falando. Mas aquele que crê na palavra de Deus e diz que é crente, ele tem que buscar isso. Tem que ser uma sede dele isso. Em Provérbios 17 diz, até o insensato passará por sábio se ficar quieto. E se contiver a sua língua, parecerá que ele tem discernimento. Então, nos momentos difíceis que nós passamos, de tribulação, de angústia, de discórdia, de relacionamento, que nós vivemos entre pessoas e nós vamos sempre nos relacionar, né? É necessário que a gente morda os lábios quando tivermos em algumas questões. Que a gente se cale, que a gente não pense que a gente sabe mais e que a nossa opinião é a melhor. Cale-se, cale-se. Você é um bom ouvinte? Amar ao próximo como a si mesmo está diretamente ligado com esse ensinamento de Tiago, saber ouvir. Se nós soubermos ouvir, nós estaremos demonstrando amor ao próximo, porque nós estaremos nos colocando no lugar do próximo. Todo homem, diz a continuidade do versículo, esteja pronto para ouvir e tardio para falar e para se irar. Colossenses, capítulo 3, versículo 8, diz assim, agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso, ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Muitas vezes nós somos tentados a falar palavras que são impronunciáveis. Por quê? Porque o nosso Deus é o quê? O nosso Deus é onisciente, ele é onipresente. Ele está hoje aqui nesse momento sendo cultuado e nós louvamos a Deus por isso. Mas antes de entrar aqui nessa igreja, o meu dia teve que ser um culto ao Senhor. O seu dia tem que ser um culto ao Senhor. Nós temos que estar atentos, amados. Podemos estar sentindo, podemos estar sendo, eu estou brigando com o meu mouse, podemos estar sendo instrumentos de Satanás, quando não damos atenção para isso. Não é? Inclusive, quando não damos atenção à palavra. Diz assim, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Quando nós estamos irados, se você der atenção à sua ira, você será um instrumento de Satanás.
E nós sabemos disso, porque muitas vezes passamos por situações assim, nós dividimos, nós causamos mal-estar. Então a palavra de Deus está dizendo: ouça a palavra de Deus e ouça melhor o seu irmão. Entenda melhor a causa, esta causa que está gerando conflito, entenda melhor, procure entender. Vá até a pessoa, pergunte o que foi que houve. Esclareça. Faça igual o segundo filho da parábola de Jesus Cristo. Eu não, pai, eu não vou, eu não quero. Aí depois disse: meu Deus, o que foi que eu fiz? Foi lá e foi trabalhar. Que nós possamos ter essa atitude. Portanto, esteja pronto para ouvir. Existe uma ilustração de um professor do seminário, o qual, tardio em irar-se, o qual o motivo da ira dele foi o seguinte: ele gosta muito de suco de laranja e ele costumava almoçar com suco de laranja todos os dias. E um filho, sem querer, assim como acontece em todas as casas, derrubou o suco. Todo o suco, toda a jarra de suco para o almoço. Ele logo se irou e se levantou para disciplinar seu filho. E a esposa dele sábia disse: calma, filho, como esposo. Qual é o motivo da sua ira? Ou qual é o motivo da sua ira? É porque a sua vontade não foi cumprida? Não foi feita? Ou qual foi a lei de Deus que foi quebrada para que você esteja tão irado? E ele refletiu, sentou, foi almoçar. Talvez com água, mas parou. Foi aplacada a ira dele. Então, qual é o motivo da sua ira? Muitas vezes nós nem refletimos. Joviano e cada um de nós. Vamos aprender esse princípio para nós? Qual é o motivo da sua ira? Procure saber. É porque a pessoa feriu a palavra de Deus? Ou é porque a pessoa não fez o que você gostaria que fosse feito? Que possamos absorver esse ensinamento para as nossas vidas. Clame a Deus. Clame a Deus agora e peça a Deus para que você reflita nesses ensinamentos antes de agir. Apresente a necessidade a Deus, a necessidade de saber ouvir e de não se irar tão rápido. E o próximo versículo vai dizer: porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Isso revela o fato de que a ira e a irritação do coração natural não produzem nada justo diante de Deus. A nossa ira e a nossa irritação não produz nada justo diante de Deus. Pensemos nisso. Podemos até mentir e tentar nos enganar, que não é bem assim, que não faz diferença o que eu disse ou o que eu fiz. Não, nada disso. No momento da ira, você pode se enganar. Não se engane. Reflita. Ore ao Senhor antes de agir. Mas diante de Deus, nada se esconde, nada passa despercebido. Tiago está comparando a ira do homem com a ira de Deus, a qual é a reação justa e santa de Deus contra o pecado e a desobediência do homem. São duas iras completamente diferentes. Nós vemos na palavra de Deus, é maravilhoso. Creio que todos aqui conhecem o Senhor e conhecem a Bíblia Sagrada. E nos deparamos, quando estamos conhecendo a palavra, com atitudes de Deus, comportamentos de Deus que para quem não conhece é muito difícil até. Como pode Deus se irar? Ele se ira, mas ele tem uma ira santa. E muitas vezes nós nos iramos e vemos em Salmos, muitas vezes, alguns filhos de Deus se irando com situações, mas se irando de forma justa. Nós estamos falando aqui de uma ira que é pecaminosa.
é a ira do homem, é a ira na hora da raiva. A raiva humana não produz o que Deus aprova. O ser indiferente a isso é o fato de que o seu coração está indiferente à palavra de Deus e ao seu próximo. Cuidado, amados. O ser indiferente a isso está mostrando que o seu coração está indiferente à palavra de Deus e indiferente ao seu próximo. A palavra de Deus, Jesus Cristo diz lá em João capítulo 15, se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Então vamos permanecer na palavra. Muitas vezes, quando estamos na ira, nós saímos da palavra, renegamos e damos as costas para o que Jesus Cristo diz. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos torneis meus discípulos. Quando ouvimos a palavra de Deus, aplicamos a palavra de Deus em nossas vidas, nos tornamos verdadeiramente discípulos de Jesus Cristo, não da boca para fora, mas de coração. O outro versículo diz, portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tiago aqui nos exorta a acolher a palavra de Deus de forma mansa. Acolha a palavra de Deus. Essa palavra foi implantada, a palavra que foi implantada em nós é como uma semente que é lançada num solo. Se aquela semente for acolhida, se ela não for acolhida com as condições apropriadas no solo, ela não vai dar fruto nunca. A palavra de Deus que é proferida nos cultos, em todas as igrejas que prezam por uma sã doutrina, se ela não for acolhida no seu coração, você vai ficar velho do mesmo jeito. Você vai ficar velho do mesmo jeito. Precisamos dar ouvidos à palavra de Deus para que os nossos frutos sejam frutos de arrependimento. Lá em Mateus 13, diz assim, Jesus disse, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100 e a 60 e a 30 por um. Essa é o coração da semente da palavra de Deus que é ouvida com atenção e que vai transformar a sua vida, vai transformar o seu viver. Nesse caso, Tiago nos chama a preparar o nosso solo. Sabe o que é o preparo do nosso solo, amados? Faça uma faxina espiritual. Faça uma faxina espiritual. Muitas vezes, algum cômodo da nossa casa está precisando de faxina, é verdade. Mas a faxina espiritual, você precisa começar hoje, agora, aqui, ouvindo essa palavra. Como? O que eu preciso fazer para tirar as coisas que me prejudicam? Qual vai ser a minha atitude em relação à leitura da palavra de Deus? Qual vai ser a minha atitude ao obedecer aquilo que na minha leitura eu fui confrontado? Eu preciso buscar essa faxina na minha vida. Preparar o coração retirando tudo que é lixo, tudo que é tóxico e que fará mal ao nascimento da semente que é a palavra de Deus e aos teus frutos que você precisa dar. Aos nossos frutos que nós precisamos dar. Pois essa palavra, germinando, produzirá fruto de arrependimento. Irmãos, não somos nós que ditamos as regras, não. As regras para a sua vida não é você quem dita. Por quê? Porque existe nós não dizemos, a palavra de Deus é a nossa regra de fé e de prática. É a palavra de Deus quem deve ditar, e deve ser a regra para você.
Você está querendo fazer alguma coisa? Passe pelo crivo da palavra de Deus. É muito bom passar pelo crivo do pai e da mãe. É sim, é verdade. A palavra de Deus diz, você deve honrar pai e mãe, porque diante de Deus isso é justo. Mas você tem a palavra de Deus no teu coração. Você tem acesso à palavra de Deus. Leia a palavra de Deus e passe pelo crivo para que você não faça besteira. A palavra de Deus também diz em João, diz o Jesus Cristo, ele diz que é o agricultor e que sem ele nada podemos fazer. Lá em João, capítulo 15, Jesus se apresenta como o agricultor. Estamos falando em semente. Então, queridos, sem Jesus Cristo, nada podeis fazer. O que me veio à mente nesse exato momento foi aquele povo peregrinando por 40 anos, por não atinar para a palavra de Deus. Um percurso curto que deveria ser feito em 40 dias, foi para 40 anos. Enquanto o coração estava endurecido, eles ficaram batendo com a cabeça na parede. Não deixe isso acontecer com você, meu amado. Preste atenção no ensinamento da palavra de Deus na sua vida. Acolha no seu coração. Nós precisamos para isso, sabe o quê? Ler a palavra de Deus. Guardar a palavra de Deus. Se possível, decorar a palavra de Deus. Eu conheço um irmão que faz cartõezinhos da palavra de Deus e leva no bolso para o trabalho. E lá, aquele versículo que ele deseja pôr em prática ou na mente, ele de vez em quando ele lê aquele versículo para que fique no coração. E no momento necessário de provação, aquele versículo salte à sua mente e o livre de pecar. Você precisa vir à casa de Deus com o seu coração aberto, gente. Limpar-se das impurezas, dos acúmulos de maldade que nós somos tão bombardeados. Diz assim a palavra de Deus em Eclesiastes sobre o vir à casa do Senhor. Guarda o pé quando entrares na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem o mal que fazem. As palavras de Tiago se assemelham às palavras de Jesus Cristo, quando diz: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Diferente do outro homem, todo aquele que ouve as minhas palavras e não pratica, é comparado a um insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E veio a tempestade e derrubou a sua casa. Precisamos estar firmados na rocha. Temos tantos casais na igreja do Senhor. Esses casais precisam estar firmados na rocha, para que seus relacionamentos estejam firmados na rocha. E nisso nós estaremos glorificando ao Senhor. Tiago dá agora uma ilustração para a gente. Ele diz assim no 23. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se a um homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Pois assim mesmo se contempla e se retira e para logo se esquece de como era a sua aparência. Tiago chama a atenção para duas coisas dessa passagem. Primeiro, aqueles que não prestam atenção na palavra de Deus esquecem rapidamente do que ouviram. Assim como nós que passamos, como o homem que passou pelo espelho e esqueceu muito rápido da aparência dele e não consertou aquilo que precisava ser consertado. Muitos de nós esquecemos muito rápido a palavra de Deus. Também quem não pratica a palavra de Deus tem o hábito de olhar só para o externo. Só para o externo e não para o seu interior. E assim como não tem o hábito de olhar para o seu interior e meditar e confrontar com a palavra, nunca vai olhar para o interior do seu interior, do próximo.
próximo está sendo rude com você, ao invés de você perguntar, meu Deus, por que ele está sendo rude? E tentar relevar, tentar, sei lá, descontrair a situação, você vai para cima com gosto de gás. Por quê? Porque você não atinou para a palavra de Deus que diz que você precisa observar, ouvir, ter atenção, amar o próximo, pois isso é justo diante de Deus e Jesus Cristo requer isso de todos nós. Não tem um bom aqui dentro. Não tem um melhor do que ninguém aqui dentro. Deus diz isso para cada um de nós. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, diz Hebreus. E é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e o propósito do coração. A palavra de Deus é poderosa, sim. A palavra de Deus faz isso que está escrito, amados. Ouvir a palavra de Deus é realmente ser confrontado, ou na igreja, ou em casa, lendo a Bíblia, ou ouvindo uma pregação. Preste atenção. Dê ouvidos à palavra de Deus. Devemos nos inclinar diante de Deus e suplicar por essa transformação de caráter, por essa transformação de coração, por essa transformação na vida. O próximo versículo diz, mas aquele que considera atentamente a lei perfeita e lei de liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado em tudo quanto realizar. Olha que coisa, o que Deus está dizendo para você. Se você atinar para o que a Bíblia diz para você, você será bem-aventurado em tudo que você realizar. Deus não mente. A palavra de Deus não mente. A lei de Deus nos liberta quando ela nos leva para Jesus Cristo. O único que pode nos livrar do nosso ego é Jesus Cristo. Não tem outro. Não tem outra coisa que você venha fazer que vai livrar você do seu ego. Liberte-se da sua vontade. Olhe para Cristo. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, diz em Salmo 19. Existe uma ilustração de um homem que vivia em um local, e é só uma ilustração, e que ele, naquele local, se sentia aprisionado, limitado, preso. E ele porque queria sair dali, mas existiam limites. E ele se sentia insatisfeito com a vida dele. Um dia, ele escalou lá o que precisava ser escalado para ele sair daqueles limites. E ele conseguiu sair daquele limite. No momento que ele escalou para sair, um amigo dele grita, meu amigo, não é uma cerca, não é um limite, é um abismo. E ele caiu no abismo. Por não ouvir a palavra de Deus, nós caímos em muitos abismos. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Tiago conclui dizendo assim, se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta, visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmos guardar-se incontaminados do mundo. Tiago agora diz como nós devemos professar a nossa fé e como nós devemos praticar a nossa fé. Esse versículo começa, gente, com uma condicional. Se alguém supõe ser religioso. Então nós precisamos observar isso. A palavra de Deus não tem erro.
Nós precisamos observar, inclusive, essas colocações. Se você se julga um crente, então você precisa agir de forma coerente com a palavra de Deus. É certo que muitos consideram-se justos devido ao fato de ir para a igreja, de orar, de jejuar. Mas não. Tiago diz que não, pois tais atividades podem ser meramente uma demonstração externa, um formalismo religioso mecânico. Eu vou para a igreja, eu sirvo, eu vou. O eu está em primeiro lugar, e não a palavra de Deus. Tiago enfatiza a preocupação com as viúvas e os órfãos como uma verdadeira medida de obediência à palavra de Deus, refletindo o ensino de Jesus Cristo. Quando Jesus disse assim: porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, estava forasteiro e me abrigaste, estive nu e tu me vestistes. Em verdade vos afirmo que sempre que eu fizerdes a um destes pequeninos irmãos, a mim o estão fazendo. Então nós precisamos estar atentos à palavra de Deus. Devido a uma grande quantidade de guerras naquela época, de pestes e fome, as viúvas e os órfãos era a preocupação da igreja apostólica. Hoje a nossa realidade é outra. As viúvas hoje, graças a Deus, são assistidas. É verdade que existem os órfãos que precisam de ajuda e aqueles que estão ao seu alcance, ajude-os. Mas é certo que existem outras coisas. E a nossa luta hoje é contra o sistema. A sua luta hoje é contra o sistema. Um sistema contra os falsos ensinamentos. Aliás, os verdadeiros ensinamentos. Hoje os valores são invertidos. Tudo que é verdadeiro e puro estão dizendo que é falso. Tudo que é certo estão dizendo que é errado. E muitos crentes acabam se deixando levar. Nós precisamos lutar contra os sofismas, que são raciocínios enganosos, que se apresentam com aparência de verdade. Quantas igrejas não estão abrindo a cada esquina com aparência de igreja, mas que não pregam a palavra de Deus? Precisamos estar atentos, amados. E alguns destes pensamentos tentam nos inculcar que você é melhor do que os outros. Tentam nos inculcar que você é maior. Não pense que você não pode. Você pode. Você pode tudo que você quiser. E por aí vai. A gente conhece essas falas de coaching e de tudo mais. Nós conhecemos isso. Pensamentos que tentam nos dizer para nós que você não pode se dobrar. Que ninguém pode pegar no seu braço. Que você não leva desaforo para casa. Não, gente. Isso não é Bíblia. Isso não é de Deus. É do coração pecaminoso. Que você não precisa de ninguém. Quantas vezes a gente ouve disso? Ouve isso. Que você não precisa de ninguém. Precisamos, amado. Nós precisamos. Eu preciso de você. Eu preciso de Jesus Cristo. Você e nós precisamos de Jesus Cristo. Ele é quem vai te colocar aonde Ele desejar. E saiba, se nós estivermos em acordo com a palavra de Deus, você vai estar no local que é o centro da vontade de Deus. Nada no mundo supera isso. Persista fiel. Lute. Não se dobre. Persista fiel aos ensinamentos da palavra de Deus e sirva ao Senhor com sinceridade e verdade de coração. Amém. Oremos. Santo, santo, santo. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse momento. Te agradecemos por essa palavra que fala ao nosso coração. E te pedimos,
Nos ajuda a reter ela aqui, ó Pai. Na nossa prática, no nosso viver, nos nossos olhos, na nossa boca, Senhor, meu Deus, no nosso coração, no nosso andar, ó Pai. Em nome de Jesus, seja conosco, nos abençoe, nos conceda essa graça. Em nome de Jesus, amém.